Bienvenidos a la conexión online de nuestra iglesia CPN Cristo para las Naciones. A partir de este momento vas a escuchar una palabra directa del corazón de Dios para tu vida con nuestros pastores Meriño y Denise Campos. Así que muchísima atención, desconecta de todo lo demás y toma un tiempo delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga muchísimo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Muito bem, Romanos capítulo 6, diz assim, Romanos capítulo 6 de tu Bíblia. Romanos capítulo 6 está em el Nuevo Testamento, dizem alguns que é a constituição da Bíblia, é uma carta profunda que aborda vários temas, o apóstolo Pablo está escrevendo e tratando vários temas que todos devemos saber como igreja do Senhor. Romanos 6. Los que tenemos en pantalla, los que no tienen Biblia en pantalla estará, pero yo te animo a que tenga y sublaya. Yo ando sempre com um bolígrafo dentro da Bíblia para sublayar, seguir sublayando, apontando. Aqui não sai esse bolígrafo. Assim que disse assim. Vamos juntos? Que pois diremos? 1, 2, 3 já? Que pois diremos? Perseveraremos em el pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. 1, 2, 3 já? Que pois diremos? Perseveraremos em el pecado para que a graça abunde? Em nenhuma maneira. Porque os que hemos muerto ao pecado, como viviremos aún en él? Uma vez mais, em nenhuma maneira. Porque os que hemos muerto ao pecado, pergunta ao que está ao lado, como vivirás em el pecado? Se has muerto ao pecado. Ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua morte? Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte, por el bautismo, a fim de que como Cristo ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nós andemos em vida nova. Vamos repetir este versículo? Porque fuimos sepultados juntamente com ele para a morte por el bautismo, a fim de que ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nós. Então, dá um codaço a tu irmão e disse: tu vida é nova, porque estás em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque se fomos plantados juntamente com Ele, em Jesus, em la semelhança de sua morte, assim também lo seremos em la de sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso viejo homem foi crucificado juntamente com Ele, para que o corpo del pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais. Oh glória, não sirvamos mais. Glória a Deus, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. E se morimos com Cristo, creemos que também viviremos com Ele, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado de los muertos, já não muere. La muerte não se enseñoreia mais de Ele, porque enquanto murió o pecado, murió uma vez por todas, mas enquanto vive, para Deus vive. Assim também vosotros, consideraos muertos ao pecado, pero vivos para com Deus em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Diga amém, aleluia. Agora repita comigo el 11, 1, 2, 3 já. Assim. Agora diga à pessoa que está a tu lado este versículo 11. Assim também tu, considerado morto ao pecado, pero vivo para Deus em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Aleluia. Amém. No reine, pois, el pecado em vuestro corpo mortal, de modo que lo obedezcais em suas concupiscências. Ni tampouco presenteis vuestros membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, sino presentaos vosotros mismos a Deus como vivos de entre los muertos, e vuestros membros a Deus como
instrumentos de justiça, porque o pecado não se enseñoreará de vosotros, pois não estáis bajo la lei, sino bajo. Aleluia! A igreja repite o versículo 14. Vamos, 1, 2, 3, já. Estamos bajo la gracia, dispensação de la gracia. Ele pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço de morte por nós. Jesus nos dá vitória sobre o pecado. Se pecamos, Ele nos justifica, nos purifica de todo pecado. Já não estamos mais cumprindo lei, estamos bajo la gracia. Agora diga forte este versículo. 1, 2, 3, já. E é muito importante dizer onde está o versículo para que memorizemos. Romanos 6,14. 1, 2, 3, já. Romanos 6. Diga o que está ao lado. Romanos 6,14. Porque o pecado não se enseñoreará de ti, porque tu não estás bajo la lei, pero sí estás bajo la gracia. E onde está? Romanos 6,14. Isso é muito importante aprender. Nossos niños estão aprendendo versículos bíblicos aqui em la casa del Senhor. Eu tenho versículos que aprendi de niña, como as mulheres, por exemplo, que sempre, desde jovencitas, aprendimos 1 Coríntios 5, e disse assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes em la obra del Senhor, sabendo que vuestro trabalho não é em vano em el Senhor. E entre esses outros versículos que me impulsiona a seguir, porque é a palavra de Deus dentro de nós. Por isso eu sempre hago referência, repita o versículo. Agora Alex solito repetirá o versículo que está em pantalla, sem que lo veja. Porque o pecado não se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Referência bíblica. Estava aqui, não. A ver quem? Quem? Rodrigo. Rodrigo estava lendo assim. Davi Fulgêncio. Amém. Estás bajo la gracia. ¿Dónde está? Romanos. Deste lado agora. Rolando. Agora mirando a esposa. Muito bem, muito bem. Sem lerlo agora. Podeis? Não estamos? Muito bem, um aplauso. Jesus Antônio, te toca a ti. Esta palavra custa, hein? Ensenhoreará. Muito bem. Nicole, onde está? Aí aprenderam algo hoje. Quando chegueis a casa, vas a dizer, Joel. Amém? Não, diga o versículo. Muito bem, Joel. Um creyente novo, um novo creyente, Davi, Chiriboga.
Muy bien. Sí. Te puede pedir con los ojos cerrados, ¿no? Seguro, Braulio, de último, tú valientemente, mirando la congregación, ponte de pé y mira a tu esposita que está ahí detrás y dile, hija. ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Ahora de último, de verdad, Rogério, nuevo creyente. ¿Puedes o no? La mujer te ayuda. Karina, tú. Oye. Nosotros devemos enseñar, como iglesia devemos enseñar. Si nosotros no enseñamos, la gente, hoy hablábamos en nuestra reunión aquí, la gente solo quiere dame, viene a Dios para pedir, y cuando recibe, nosotros vivimos isso aqui como iglesia, vem gente necessitada, pide oração, pide ajuda, a iglesia se volca a ajudar, a iglesia ajuda em todas as áreas, ora, intercede, clama, e quando a pessoa recebe a bendição, assim como os 9 leprosos, corre a bendição e se vai. E o Senhor disse, solo um de los 10 que foram sanados volvió para agradecer, e este era estrangeiro, disse o Senhor Jesus. Muitos só querem Deus por las bendições, pero não querem aprender de Deus, não querem conhecer do coração de Deus como um padre. É como acercar a Deus e dizer, dame lo que eu necessito, e se vai. Que hijo haciendo esto com o Padre agradará al coração del Padre? Que hijo agradará al coração del Padre haciendo eso? A igreja ha de ser ensinada, formada, que não estamos aqui para pedir, estamos aqui, fuimos chamados para adorar al que vive e que quer bendecir-nos, pero a bendição é uma resposta do amor de Deus a nós outros, e não vayamos a Deus como sempre, Padre, ajuda-me, Padre, dá-me, aunque es Padre quer ajudar-nos, pero nós devemos ir com um coração apaixonado, reconhecendo-lhe como Deus e aprendendo sua palavra e lo que Ele nos ensina cada dia. ¿Entenderam? Então, o pastor me dijo, Denise, ensina as 4 leis espirituais. Quantos aqui conhecem as 4 leis espirituais? Nadie. Vas a aprender hoje. Diga ao que está ao lado, vas a aprender hoje. A gente del staff nuestro, de que trabalhamos aqui todas as manhãs, sabe as 4 leis espirituais. E aqui na igreja, Adriana nos dirá se há mais ali, Adriana, na mesa habrá mais. Há tratados de estão aqui para dar a los nuevos creyentes. Nós temos isto para evangelizar. Eu costumo ter na bolsa, ou em el bolso, e se veio uma oportunidade, entrego isto e comparto com a pessoa. E neste tratado estão nossas 4 leis, ou as leis espirituais que trabalhamos nós outros. Assim que se tu deseja para evangelizar, ou levar, hable com Joana ou com Genilda, alguém aqui, e poderá facilitar-te para que tu lo tenhas. Então, a pergunta é, as 4 leis espirituais, ¿conoces as 4 leis espirituais? Pergunta a pessoa, ¿conoce as 4 leis espirituais? Muito bem. A primeira lei espiritual, déjame dizer algo antes. Assim como leis rigem todo o universo, também há leis espirituais que rigem nossa relação com Deus. Como é? Vamos ler? Assim como também há leis espirituais que rigem nossa relação com Deus. São leis. Quando nós obedecemos leis, nós somos bendecidos. Aqui todos quase conduzem, verdade? Então, por que está o semáforo? Para poner ordem. Para quê? Se não houvesse semáforo, eu queria passar e o outro também, que aconteceria? Nós estrelaríamos, verdade? Então, se os semáforos estão para ser respeitados e todos devemos respeitar leis.
Se se disse andar com el patinete com casco, devemos andar com casco em el patinete. Se nos disse que devemos parar em el semáforo, devemos parar em el semáforo. Se nos disse que devemos respeitar o horário de cierre de um determinado lugar, ou a cola que se hace em determinado lugar, devemos fazê-lo, porque isso nos traz benefício. As leis humanas estão para ajudar-nos, facilitar-nos e proteger-nos. Verdade que sim? De igual maneira, as leis espirituais estão para facilitar-nos e para proteger-nos. Diga amém. A primeira lei espiritual é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso. 2 vezes saiu allí a palavra tiene. 1, 2, 3, já. Repita comigo. Deus te ama e tem um plano. Agora mire a pessoa e diga: o primeiro plano de Deus é que Deus te ama. Deus te ama é a primeira lei universal. E qual é o versículo que nos respalda isto em la palavra de Deus? Juan 3, 16 e 17. E a igreja dirá: de tal maneira que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que crê nele não se pierda, mas tenha vida. Porque não enviou Deus a su Hijo ao mundo para condenar ao mundo, sino para... Assim que é, Deus te ama e enviou a seu Filho para salvar-te a ti e a mim. O propósito de Deus é dar-nos vida e vida abundante. Juan 10:10 nos habla sobre isso. Jesus vino para dar-nos vida e vida abundante, ou seja, uma vida plena, matrimônios felizes e bendecidos, mulheres bendecidas, filhos bendecidos, família equilibrada, jovens obedientes que vivam o melhor de Deus. Deus nos quer dar vida abundante. A primeira lei é que Deus... Agora cerrando os olhos e dizendo: primeira lei espiritual. Agora ponga em primeira pessoa, em primeiro lugar. 1, 2, 3, já. Esse é o primeiro. Tu vais evangelizar algo na vizinha, tu vais a dizer para ela: mira, primeiro lugar que tu vais a dizer, Deus te ama. E tem um plano para ti, um plano maravilhoso e perfeito. E então, vamos à segunda lei. A primeira foi muito perfeita, verdade? Muito fácil. E é assim de maravilhoso. Como Deus nos ama, é assim de maravilhoso. E devemos entender que o amor de Deus está à disposição para todos. Segunda lei: el hombre es pecador. Como és? E por el pecado está separado de Deus. Por ello não pode acercar-se a Deus, por causa do pecado, da suciedade. Então, Deus vem e se derrama ao homem, já diremos como. Qual é o versículo que respalda esta segunda lei, que todos somos pecadores? O que está em pantalla. Por quanto? Quer ser destituídos, apartados, separados, porquanto todos pecaram, é a segunda lei, e estão separados, destituídos da glória de Deus. E o homem intenta acercar-se a Deus através de religião, através de rituais, através de filosofias. Conosco pessoas que estão por aí, cercanas a nós, que evangelizamos, que já hemos dado Bíblia, mas estão por aí com os cuentos de que se não pode correr uma abeja, pegar ou matar uma abejita ou uma cucaracha, porque o espírito de uma pessoa se incorporou na cucaracha, e cuentos assim que a gente está mais perdida que perdida. Então, e inventam caminhos, e inventam filosofias, e inventam ideologias, e inventam, estão por aí, e religiões, e tem que fazer isto, fazer aquilo outro. E também conosco pessoas que estão atadas espiritualmente, llenas de demônios, porque em sua antiga vida abriu para brujerias, para leitura de cartas, de espiritismo, de coisas de buscar a homens e saber futuros e coisas parecidas que tu sabes que só leva a la muerte. El hombre está separado
por el pecado de Dios. Entonces la segunda ley es, 1, 2, 3, ¿ya? Ahora recapitulemos, la primera ley, ¿cuál es? Muy bien, la segunda ley es... Odê, Sim. aqui disse, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Isso em Romanos 3, 23. E em Romanos 6, 23, diz assim, el salário, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Quando pecamos, morimos. Entonces, la primera ley, Dios me ama. La segunda ley, el pecado me separa de Dios, ¿verdad? Ahora, também el tercer punto, que no es la tercera ley, pero para reafirmar y confirmar esto, Dios es santo y hay un abismo entre Dios y el hombre, o mejor diciendo, había entre Dios santo y el hombre pecador, había una separación, había un ser. El hombre no podía alcanzar al Dios santo, 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 3 veces santo, porque el pecado impedía. Dios es santo, el hombre es pecador, y un gran abismo separaba al hombre de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que Dios, vendo el hombre, que es su creación, a quien Él ama, separado de Él, dolía el corazón de Dios y Dios quería rescatar al hombre. Pero a través de la ley no se podía rescatar al hombre. A través de religión no se podía rescatar al hombre. A través de obras no se podía rescatar al hombre. ¿Cómo Dios entonces alcanza al hombre? Esto es la tercera ley que va a salir en pantalla. Jesucristo es la única solución y provisión de Dios para el pecador. Diga gloria a Dios. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Solamente por meio de Jesucristo podemos conhecer o amor do Padre e o propósito de Deus para nossas vidas. E o versículo que confirma esta terceira lei, que Jesucristo é a única solução, Jesucristo é este caminho, o único caminho, é Romanos 5:8, podemos dizer todos juntos. Este lado, mas Deus, só este lado, não, só este lado, 1, 2, 3 já. Romanos, a referência é importante, aqui em meio, 1, 2, 3 já. Agora aqui, 1, 2, 3 já, mas Deus... Então, Deus, Romanos 5:8, todos juntos, mas Deus mostra seu amor em que, sendo aún pecadores, Cristo murió por nós. Diga glória a Deus. Romanos 5:8. Glórias a Deus. Vamos a Joel, primeira lei espiritual. Segunda. Terceira lei espiritual, Christian. La provisión, la única solución, la única provisión. Entonces vamos a repetir todos juntos con Joel y Cristian. Primera, ley espiritual. Segunda. Y tercera ley espiritual que está en pantalla, Jesús. Glória a Deus. Ele é a provisão, Ele é o caminho, Ele é a solução. Agora em pantalla saldrá mais adelante, he puesto dibujito, Deus, Jesus e el hombre. Aí está. El camino del hombre
para chegar a Deus es Jesucristo. 1 Coríntios 15. Cristo murió por nuestros pecados, foi sepultado e al tercer dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Ademais está bonita. Deve sacar foto dessa cruz. Que maravilha que Alice e Pastor Carlos prepararam. 1, 2, 3 já. Que disse: Cristo murió, foi sepultado, ressuscitou. 1 Coríntios 15. Quarta lei e terminamos. E hoje é rápido e quero depois darei uma camisa. Adriana, corre na camisa da livraria. Vamos dar aquele que sepa decir as 4 leis espirituais com os olhos cerrados. Corra na bonita. Quarta lei. Devemos receber a Jesucristo como nosso único Senhor e Salvador em nosso coração, mediante uma invitação personal, é única. É personal. Eu devo invitar-lhe. Jesus vive em meu coração. Jesus senhoreia meu coração. Jesus é Senhor de minha vida. Eu não posso tomar a decisão por ti. Eres tu quem tem que tomá-la. Eres tu quem deve confessar com tu boca e dizer: Jesus, eres meu Senhor. E quando deixamos aí, já te pido, Adriana, graças. E quando nós outros decimos e entregamos a Jesus nosso coração, Ele vem a ser Senhor de nossa história, Senhor de nossa vida, e então começamos a viver o propósito de Deus para nós outros. O versículo de Juan 1, versículo Juan 1, 12, como disse: mas a todos quantos lhe receberam, não está bonito, só escutei a pastora Liliana, quero todos dizendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creem em su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Deus. Muito bem, Juan 1:12. A todos quantos le receberam, tem a autoridade, la potestad de decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. E por isso, quando entramos em determinados ambientes, há uma atmosfera cambiada. Quando vamos em um determinado lugar, há uma atmosfera que se cambia. Gente que entra aqui e começa a chorar, porque aqui se reúnem os hijos de Deus. Gente que entra aqui e recebe transformação, porque aqui está o pueblo de Deus, os hijos de Deus. Donde tu estás e entra em el mercado, quando tu estás allí, há uma diferença, porque tu eres hijo del rei de reis e senhor de senhor. A todos quantos lhe receberam, a todos quantos lhe receberam, a los que creem em su nombre, ele les dio potestad, autoridade de ser hechos hijos de Deus. Aguarda aí que eu vou perguntar. A pergunta agora é: como te encontras em Cristo? Jesus está aí, o sacrifício, e tu ao lado, como oyente, espectador. Ou a seguinte, toma, a seguinte, por favor, a Isaías. Ou tu estás juntamente com ele, crucificado. Qual é tu posição? Estás junto a ele? Ou estás ao lado da cruz, escutando todo, pero indiferente? Disse aí o versículo de Gálatas 2:20. Vamos allá. Com Cristo e já no vivo. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Y conmigo vamos a repetir, 1, 2, 3 ya. Con Cristo estoy crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas. Glórias a Deus. Quantos aqui estamos crucificados com Ele? Já não vivimos
já não vivo eu, Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo por la fé em aquele que ressuscitou de los mortos e que me ressuscitará também. Em aquele que venceu a morte e me disse: tu também vencerás. Em aquele que me abraça e me disse: tenha fé, siga adelante todos os dias, porque para mim, para Deus, nada é impossível. Aquele que me abraça, que me perdona os pecados e que me disse: já não estás bajo a lei, agora eu te he justificado, estás bajo mi graça. Aleluia. Oh, damos glória ao Rei. Aleluia, aleluia.